Mas você não acha que ele tem o Tarcísio tem uma gratidão pela família Bolsonaro, assim? Porque antes ele era um cara meio sumido, né? Pô, o cara do Rio, né? Então ele teria que ter gratidão também ao Temer, a Dilma. Na prática, volto a colocar, o Tarcísio é um burocrata. Eu acho que, de coração, ele tem alguma gratidão ali. Só que ele também se ressente do fato de que a família também foi dando linha na pipa. Ninguém chegou e falou, você não será o candidato em um momento. Então ele foi fazendo uma construção paralela. E aí, né, aí a gratidão não ficou, porque assim, teve um momento que a família falou, não, você não é o candidato. E ele tentou. E aí, então, não deixa essa gratidão de lado. Ele foi, só que não é aquela tentativa cara a cara, não é a tentativa séria. É sempre a tentativa do bastidor, a tentativa mineirinha, né, fingida, de canto. Eu não consigo concordar com isso. Eu também não consigo concordar com o fato, por exemplo, que durante a eleição de São Paulo para prefeito em 24, ele foi humilhado pela família Bolsonaro, no caso do Pablo Marçal. A família Bolsonaro teve que ficar enfiando goela abaixo um Marçal ali e denunciando o acordo que eles próprios fizeram junto com ele pro Nunes. Então, ele ficou exposto e solitário ali, enquanto a família largou mão, e o próprio Bolsonaro, no dia da eleição, sinalizou voto no Marçal. Ah, olha só, esse cara não é ruim, não sei o quê. Eu mesmo, pra ser sincero, eu mesmo falei com pessoas ligadas ali ao Tarcísio, e ele ficava ali, não sabia o que fazer. Ele foi humilhado em público, mas ele não conseguia dar uma opinião em público. Porque esse é o problema de todo mundo ao redor do bolsonarismo na direita, já que são programas sobre a direita. Nós temos um bode na sala. A população brasileira achou que um retardado mental corrupto, que é o Bolsonaro e a família dele, um grupo de retardados mentais corruptos, eles são grandes lideranças. E como isso dá voto, todo mundo ao redor não tem coragem de falar que o rei tá nu. E ninguém quer falar que o rei tá nu. Vocês são de mercado, é tipo FOMO, é o Fear of Missing Out. Ninguém quer ficar de fora do golpe que é o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é como vender CDB do Banco Master, né? Não, se o cara tá vendendo, também vou vender, senão vai ficar todo mundo Entendeu? Então, assim, alguém tem que avisar, o Banco Master é uma farsa, isso aqui é um golpe, assim como votar na família Bolsonaro é um golpe na praça. É um ladrão, é uma família de bandidos. Só que o Tarcísio vai fingir que não é, né? O Zema, que quer ser vice, vai fingir que não é. Todo mundo vai fingir que não é. Todo mundo vai ficar levando. Então, o que me irrita é a falta de coragem das pessoas que são supostamente homens públicos em falar que o rei tá nu. Ninguém quer falar que o rei tá nu. Ninguém quer falar que a família Bolsonaro, o Alexandre de Moraes só tem esses poderes e a gente tá vivendo uma insegurança jurídica bizarra por culpa deles. O DNA é todo deles. Quem criou esse problema foram eles. E a gente vai ficar negando, fica assim, não sei o que. Eu não vou negar. Eu acho a situação do Tarcísio, a situação conduzida por um cara fraco, que terminou como um cara fraco. E é isso. Ele vai terminar fazendo campanha pros caras, humilhado, achando que ele vai ter uma chance 30 e não terá uma chance 30. Ele não terá. Ele vai ficar ali. Entendi. Você tem alguma coisa na ponta da língua aí, Kaique? Cara, não, foi muita informação por um começo de episódio. Mas aí, do outro lado, a gente tem o governo do PT. Você acha que a esquerda consegue de novo pegar esse lugar ao sol? Porque, cara, na minha bolha ali parece que é uma rejeição em massa, só que do outro lado também você vai ver os comentários, o pessoal, parece que eles têm uma força muito grande ainda. E a gente nunca sabe o quanto que a gente pode confiar nas pesquisas. Né? Não tô querendo ser teoria da conspiração aqui, mas fica sempre meio, né? A pesquisa hoje mostra um negócio, aí quando chega lá na frente, deu diferente. A pesquisa hoje mostra que tá quase 50-50 pra Lula e Flávio, só que você fala assim, caramba, eu não vi o Flávio quase fazendo nada, o Lula... Ele cresceu bastante, passou dos 30. Ele cresceu e, tipo assim, e o Lula tá fazendo tudo que ele tá fazendo, aí ele dá um discurso que ataca a esquerda, mas a esquerda ainda assim ama ele, obrigado Lula por salvar a gente da pobreza. Tipo assim, não entendo muito o que tá acontecendo. Na sua visão, você acha que o PT ainda tem força pra ganhar essa eleição? Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, não só o PT como as esquerdas, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, no mundo em certa medida, elas estão lenhadas. É um momento muito ruim para as esquerdas e o próprio Lula sabe disso. O Lula nem tanto, vamos botar os estrategistas, o Dirceu com certeza sabe disso. Esse é um momento muito ruim para as esquerdas no mundo porque a esquerda perdeu o horizonte histórico. O que é perder o horizonte histórico? O que é o grande projeto de esquerda no longo prazo? É levarmos a uma revolução socialista? O que é? Eles perderam esse horizonte, eles se tornaram establishment em maior parte dos lugares e os movimentos essencialmente populistas, eles são à direita. Na Europa, a eleição do Trump vai nessa linha, e você está tendo uma resposta à direita aqui, para falar no continente, em toda a América Latina. O México é o único lugar em que a esquerda persiste, eu acho que infelizmente vai continuar persistindo. Aqui no Brasil, a esquerda é mais ou menos isso, tá? Eles entendem que eles não têm muito para onde ir em termos de desenvolvimento de uma agenda, então eles vão tentar manter o poder e torcer para
mudar as correlações de forças, que é o plano do Zé Dirceu. Manter o poder para ele significa, na última instância, jogar no erro do adversário. Em condições normais de temperatura e pressão, o antipetismo é maior do que o petismo hoje. O antipetismo. Só que o antipetismo capitaneado pela família Bolsonaro, ele não tem vigor, porque ele tem alta, vamos botar aqui, uma alta rejeição nas pessoas conforme elas adquirem um pouco mais de consciência. Então você vai pegar grandes centros urbanos, vai pegar as pessoas mais jovens, as pessoas não compram a família Bolsonaro. Foi esse o motivo da derrota do Flávio em 2022. E o PT pretende fazer o quê? O PT pretende que o Flávio seja o candidato. Vocês vão reparar, a esquerda e o governo federal institucionalmente não começaram nenhum ataque contra o Flávio. Eles vão aguardar passar o período das filiações agora e depois aguardar ficar certo que o candidato é o Flávio. Aí vai vir um bombardeio contra ele. E aí imagino eles vão jogar no erro da família. Eles vão jogar no erro dos Bolsonaro, que é uma tática do time de futebol no contra-ataque. Vai, você falando que estão mais na bolha do futebol pra Copa, eles vão jogar aquele jogo clássico de contra-ataque. Eles não têm volume de jogo pra vencer, mas eles podem jogar no erro do adversário. E aí do outro lado, né, os adversários que estão postos aí, pra eles seria muito melhor que fosse justamente um membro da família. Então, a família Bolsonaro está tentando diminuir a quantidade de erros do Flávio, estão tentando tirar o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, para tentar vender ele como outra coisa, fazer uma campanha mais do centrão, um cara pulando, dançando. E é isso. Né? Então, o jogo na cabeça deles é esse. Mas você acha que hoje existe uma guerra interna dentro da direita? Porque parece que, tipo assim, cara, no final das contas, só desperta a força. Todo mundo tem uma vontade de tirar o PT, só que como fica vários candidatos, ninguém se une, todo mundo querendo puxar a corda para um lado, parece que não chega a uma conclusão. Mas tem que unir? Eu que pergunto, você acha que tem que unir? Eu acho que não. Você venderia CDB do Banco Master? Não. Então por que eu tenho que vender Flávio Bolsonaro? Eu não vou vender Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um rachador, a família dele é uma família de criminosos. Por que eu tenho que vender um criminoso que está nos traindo o tempo todo? A gente tem que fazer voltar aqui no tempo e pegar o trabalho dele como senador. Tudo que nós estamos vivendo problemático no Brasil foi gerado por ele. O STF tem superpoderes, o Brasil vive uma insegurança jurídica. Jura? Quem foi que gerou isso? Quem foi que destruiu a Operação Lava Jato, que anulou todas as provas da COAF para se salvar? Foi um pedido de uma ação do Flávio Bolsonaro com uma liminar do Gilmar Mendes. Depois ele destrói a Operação Lava Toga. Depois ele e a família trabalham o tempo todo para concentrar o poder daquilo que a gente chamava de direita ao redor da família. O Lula é solto, todas as figuras que participaram da Operação Lava Jato são soltas. Esse é um processo que a família Bolsonaro fez em comum acordo com o STF. Por isso que vocês nunca vão ver a família Bolsonaro falar nada do Gilmar Mendes. Foi o Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro. Então, um cara desses é um problema. E aí eu vou ficar usando o exemplo do Banco Master, que sempre é legal contextualizar onde eu tô, que vocês falam de mercado e tal. Então assim, é como se assim, todo mundo vendendo o CDB do Master, então eu tenho que vender também. Porque senão você vai ficar de fora. Então a direita fez assim, nitidamente o eleitor não tá se preocupando com a corrupção e com os erros e com as traições da família Bolsonaro. Então eu meio que vou embarcar nisso. Partido Novo é um exemplo. Partido Novo foi crítico, eles pediram o impeachment do Bolsonaro conosco na Avenida Paulista. Só que uma parte do Partido Novo falou, gente, vamos ficar na maciota e vamos ficar farmando os eleitores do Bolsonaro, apoiando, e aí depois a gente vê o que faz. E aí eu tô vendo, né, essa política de responsabilidade terminou agora com esse escândalo gigantesco que todo mundo tá comprado. As consequências da gente ser oportunista geram Banco Master e geram escândalo, fim hoje, a gente pode falar da República Brasileira. Então não tem que juntar. Agora, nós temos uma eleição de 2 turnos também, no fim do dia. Numa eleição de 2 turnos, alguém vai enfrentar o Lula no segundo turno. Uhum. Então, você pode ter... Eu posso usar o exemplo contrário. A maior das vitórias do Lula foi na eleição de 2002. Ele teve um grande desempenho. Passou o trator em cima do Serra. Pega qual era, vamos dizer, a lista dos candidatos. Era Lula, Serra, Garotinho pelo PSB, partido da esquerda. Ele é um cara centro-esquerda. Ciro Gomes. E ainda tinha mais um que era de esquerda. Então, se você olhar direitinho, eram todos candidatos de esquerda naquela eleição. Pra gente poder dizer, a esquerda tá dividindo o voto. Não, a esquerda passou o trator na eleição. Então, o que tem é o seguinte. O clima, o espírito do tempo é a direita. O espírito do tempo é a direita. Mas há uma força muito grande que é o Lula. Não a esquerda. A esquerda brasileira tá realmente no chão. E essa força, ela tá cansada, ela tá desgastada, e ela só permanece no poder se jogar um jogo inteligente ali de contra-ataque. Esse é o jogo dado. E no campo da direita, há uma paixão que tá mais presa num universo
vamos dizer, de pessoas mais velhas, que é o bolsonarismo. Vamos botar aí 15% do eleitorado. Esse 15% do eleitorado, ele é barulhento, ele é bastante alienado, ele é um petista ao contrário, que fica amando a família Bolsonaro, fica acreditando naqueles contos de carochinha deles. E esse eleitor, ele joga, vamos dizer, muita força num bloco político, que é um bloco político que não presta, é um bloco político do centrão. E isso gera danos como um todo no campo da direita, ou no antipetismo, porque você briga as pessoas mais oportunistas a se alinharem a isso, e aí você gera, vamos dizer, um sistema de incentivos a um comportamento muito ruim. Você acha que esse bolsonarismo, ele acabou bagunçando muito o que é o conceito de direita, de verdade? É uma ótima pergunta, porque nominalmente eles são direita e eles praticam, enquanto discurso, vamos dizer, símbolos à direita. Então eu posso até colocar eles à direita, porque você pode ser corrupto de direita, você pode ser traidor de direita, você pode ser todas essas coisas de ser de direita. Não tem não tem nenhum impeditivo para isso. A gente pode estabelecer aqui também, na sua visão, o que é ser de direita também, né? Historicamente, o que a gente chama de direita é o defensor da ordem, e da ordem, pode-se falar da ordem política, da ordem moral, da ordem hierárquica, e a esquerda como aquela que tenta inverter ou subverter a ordem. Tá? Então a gente tem uma briga de caos e ordem, a gente pode colocar aí até o yin e yang, aquela simbologia toda. Então o bolsonarismo, ele se apropria dos símbolos da direita, sendo eles próprios, vamos dizer, brasileiros típicos na política. A gente pode colocar aí, que é o cara do centrão, o cara que tá na política para fazer um patrimônio, para ficar abastecendo determinado eleitorado. O que eles tiveram foi algo que foi muito específico dos anos 10, vamos colocar aqui, que foi o surgimento das redes sociais, e aí as pessoas se identificarem dentro dessas bolhas com seus símbolos. Por isso que quase todos esses heróis da direita no mundo inteiro surgiram nos anos 2010. Eles não vêm nos anos 2000. Eles são um fenômeno dos anos 2010, 2014, 15, 16, 17, 18... Né? Tudo surge mais ou menos ali, todos esses nomes internacionais que a gente vê. E o Bolsonaro foi essa versão no Brasil. Né? Então as pessoas começaram a fazer uso de redes sociais, e especialmente os mais velhos, isso é parecido com o Trump. Eles geram uma identificação no sentido de, meu, esse cara aqui ele é como eu, ele é que nem eu, ele fala as verdades. Porque aquela geração mais velha, a geração boomer, ela tá tendo ali sua espécie de o canto do cisne, a sua última grande tentativa política de ver sua visão de mundo interferir na realidade. Então o Trump é isso nos Estados Unidos e o Bolsonaro faz isso no Brasil, a família Bolsonaro. A questão é que o Trump, o Trump conseguiu trazer as gerações mais novas com ele. Na última eleição isso ficou bem claro. A família Bolsonaro já não consegue. Então eles ficaram muito presos no famoso tiozão do Zap, né, a tia do Zap. E aí o eleitor mais novo à direita, ele tá preso, ele tá, vamos dizer, aberto. Então você tem o Nicolas, que conversa muito, a gente conversa muito com o eleitor mais jovem. Então, no fundo, se a gente olha direitinho esse desenho, eles estão administrando um ativo que vai envelhecendo e vai meio que sumindo. Né? E o futuro não é com eles. Então, eles vão abdicar, a meu ver, dos símbolos mais óbvios de direita, porque eles querem viabilidade eleitoral, será a campanha do Flávio, e eles estão completamente absorvidos naquilo que a gente chama de centrão, que é o PL, né? É um partido bilionário, mas tem uma estrutura que toda eleição tem mais de 1 bilhão, né, à disposição. A cada 2 anos eles torram 1 bi, e todo ano são centenas de milhões de fundo partidário. Fora os negócios que os caras fazem. Então você tem um universo que é muito sedutor, e eles já estão completamente comprados nesse universo sedutor. Então, né? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.